Vocês sabem quando a vida te dá um soco tão forte que você fica sem ar? Pois é, comigo foi pior. Foi tipo levar um soco e ainda ser chutado no chão enquanto estava caído. Tô aqui hoje, 60 anos nas costas, para contar uma história que ainda dói só de lembrar. Mas preciso botar para fora, sabe? Preciso que vocês entendam o que é ser traído por quem você mais ama nesse mundo. Tudo começou num dia que eu jamais vou esquecer. Era uma terça-feira comum, daquelas que você acorda achando que vai ser só mais um dia. Eu tinha acabado de sair da consulta médica, as mãos tremendo segurando aquele envelope com os exames. O médico tinha sido direto, sem rodeios. Câncer. A palavra ecoava na minha cabeça como um sino fúnebre. Estágio avançado. Ele disse. Precisava começar o tratamento urgente, quimioterapia pesada, e mesmo assim as chances eram, bom, não eram as melhores. Lembro que sentei no banco da praça ali perto, tentando processar tudo aquilo. 60 anos de vida, sempre trabalhei que nem um condenado, construí tudo do zero. Minha esposa tinha falecido uns 5 anos antes, e desde então eu vivia para minha família. Meus 2 filhos, minhas 2 filhas, meus netos. Eles eram tudo para mim. Cada centavo que eu ganhava ia para eles. Paguei faculdade para os 4, dei entrada no apartamento do meu filho mais velho, ajudei minha filha mais nova a abrir o salão de beleza dela, comprei o carro do outro filho. Tudo. Dei tudo. Respirei fundo naquele banco e peguei o celular. Minha mão estava tremendo tanto que quase derrubei o aparelho. Olhei para os contatos, hesitei por um segundo, depois liguei para o Marcelo, meu filho mais velho. Ele sempre foi o mais responsável, pensei. O mais centrado, o mais maduro. Ele vai me ajudar a organizar tudo, vai me dar apoio nesse momento. Vai saber o que fazer. Vai dizer que tá tudo bem, que a gente vai enfrentar isso junto. Cada toque do telefone parecia durar uma eternidade. No terceiro toque, ele atendeu. A voz dele do outro lado da linha parecia irritada, apressada. Pai, tô no meio de uma reunião importante. Pode ser rápido? Senti um aperto no peito. Nenhum oi, pai, como vai? Direto ao ponto, querendo se livrar logo da ligação. Filho, eu preciso conversar com você. É sério. Acabei de sair do médico e... Pai, sério, agora não dá. Depois a gente conversa, tá? Tenho que desligar. Beijo. E desligou. Assim, sem mais nem menos. Sem esperar eu terminar a frase, sem perguntar se estava tudo bem, sem nada. Fiquei ali, com o celular colado na orelha, ouvindo aquele silêncio do outro lado. Era como se tivesse levado um tapa na cara. Tentei racionalizar. Talvez ele tivesse realmente numa reunião importante. Talvez não pudesse falar naquele momento. Ele ia me ligar de volta, com certeza. Só precisava esperar um pouco. Fiquei olhando para o telefone na minha mão, sentindo um aperto no peito que não tinha nada a ver com a doença. Tentei a Marina, minha filha mais velha. Ela atendeu no terceiro toque. Oi, pai. Que foi? Marina, filha, eu preciso te contar uma coisa. Acabei de... Pai, desculpa, mas as crianças estão fazendo a maior bagunça aqui e eu tô tentando fazer janta. Liga mais tarde. Mas filha, é importante, eu... Pai, por favor. Mais tarde, tá? E desligou também. O nó na garganta estava ficando maior. Liguei para Patrícia, a caçula, sempre tão carinhosa, sempre tão grudada em mim quando era pequena. Alô? Patrícia, querida, o pai precisa te contar uma coisa séria. Eu tô com... Ai, pai, olha, eu tô aqui no salão cheia de cliente. Não dá para conversar agora. Qualquer coisa manda mensagem, tá? Beijo. Sobrou o Ricardo, meu filho do meio. Sempre foi o mais distante, mas ainda assim, era meu filho. Atendeu depois de uns 6 toques. Fala, pai. Ricardo, filho, eu recebi uns exames hoje e preciso conversar com vocês. É sério. Que tipo de exames? Olha, é melhor a gente conversar pessoalmente. Pode reunir seus irmãos hoje à noite na minha casa? Um suspiro impaciente do outro lado. Pai, hoje é impossível. Tenho compromisso. Amanhã também tô ocupado. Sei lá,
Semana que vem a gente vê. Filho, é urgente. Urgente tipo o quê? Tá morrendo? A pergunta saiu como uma piada sarcástica da boca dele. Fiquei em silêncio por uns segundos. Na verdade, filho, pode ser que sim. Outro suspiro, dessa vez mais irritado. Pai, para com esse drama. O senhor sempre foi meio hipocondríaco. Qualquer dorzinha já acha que tá morrendo. Semana que vem a gente conversa direito. E desligou também. Fiquei ali, sentado naquele banco, olhando pro celular, com os olhos ardendo. Não chorei, não ainda. Ainda tinha esperança de que eles estavam só ocupados, que quando eu explicasse direito, eles iam entender a gravidade da situação. Mandei mensagem no grupo da família. Um grupo que eu mesmo tinha criado, cheio de fotos dos netos, de mensagens de bom dia que só eu mandava e quase ninguém respondia. Digitei com as mãos tremendo. Filhos, preciso muito conversar com vocês. É sobre minha saúde. Por favor, tentem vir aqui em casa hoje à noite. É urgente mesmo. Vi que todos leram. Os 2 risquinhos azuis do lado da mensagem. Mas ninguém respondeu. Fiquei ali, esperando, olhando aquela tela do celular como se fosse aparecer alguma resposta mágica. Nada. Absolutamente nada. Voltei para casa com o coração pesado. Aquela casa grande, que tinha sido cheia de vida quando minha esposa era viva, agora parecia um mausoléu. Cada cômodo ecoava vazio. Sentei na poltrona da sala, a mesma onde eu ficava com meus netos no colo, contando histórias, fazendo palhaçada para eles rirem. Agora estava ali sozinho, segurando aquele envelope com os exames, tentando processar não só a notícia da doença, mas também a indiferença dos meus próprios filhos. As horas passaram. 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite. Ninguém apareceu. Ninguém ligou de volta. Nada. Foi aí que a ficha realmente caiu. Eu estava sozinho. Completamente sozinho no momento mais assustador da minha vida. Na manhã seguinte, tentei de novo. Liguei para cada um, mandei mensagens, implorei para que viessem me ver. A Marina respondeu por mensagem: Pai, que drama é esse? A gente tá todo mundo ocupado. Qualquer coisa você vai no médico e pronto. O Marcelo mandou: Pai, converso com o senhor no fim de semana. A Patrícia: Pai, para de ser tão carente. A gente tem nossas vidas também. E o Ricardo simplesmente ignorou. 2 dias depois, consegui marcar um almoço com todos. Falei que ia pagar, que queria muito ver eles. Demorou para conseguir um horário que servisse para todos. O Marcelo tinha reunião, a Marina tinha que levar os filhos não sei aonde, a Patrícia tinha cliente marcado, o Ricardo tinha treino na academia. Mas finalmente, depois de muita insistência minha, consegui marcar para um sábado ao meio-dia. Cheguei no restaurante meia hora antes, de tão ansioso. Escolhi uma mesa no canto, mais reservada, onde a gente pudesse conversar sem ser interrompido. Meu estômago estava embrulhado. Não era só o nervosismo de contar a notícia. Era também uma expectativa, uma esperança boba de que talvez, depois que eu contasse, eles fossem me abraçar, dizer que iam estar do meu lado, que a gente ia enfrentar isso junto. Eles foram chegando aos poucos, todos com aquela cara de quem está fazendo um favor enorme. O Marcelo chegou checando e-mails no celular, sem nem olhar direito para mim quando cumprimentou. A Marina trouxe as crianças, que ela deixou na área Kids do shopping. A Patrícia estava estressada porque tinha desmarcado uma cliente VIP. O Ricardo chegou por último, de roupa de academia, reclamando que tinha perdido o treino. Sentaram, pegaram o cardápio, nem conversaram comigo direito. Ficaram entre eles, comentando sobre suas vidas, seus problemas, suas conquistas. Eu ali, sentado na cabeceira da mesa, invisível. Eles pediram os pratos mais caros do cardápio. Entrada, prato principal, sobremesa, bebidas importadas. Eu nem liguei. Tinha coisa mais importante para discutir. O garçom trouxe as entradas. Eles começaram a comer, ainda conversando entre si. Eu não toquei na comida. Tinha um nó na garganta que não deixava passar nada. Quando o garçom trouxe as bebidas, respirei fundo. Era agora ou nunca. Gente, eu disse, com a voz saindo mais fraca do que eu queria. Eu chamei vocês aqui porque preciso contar uma coisa importante.
Eles pararam de comer por um segundo, me olharam com aquela expressão de impaciência. Fala logo, pai, que eu tenho hora para voltar, disse Marcelo, já olhando para o relógio. Deixei o notebook no carro com os arquivos que preciso revisar hoje ainda. Meu coração estava acelerado. As palavras pareciam presas na garganta. Olhei para cada um deles, tentando encontrar coragem. Eu tô com câncer. Silêncio. Eles pararam de mexer no celular e me olharam. Por um segundo, achei que ia haver preocupação, medo, tristeza. Mas o que vi foi irritação? Incredulidade? Como assim câncer? Perguntou a Marina, com aquele tom de quem está questionando se é verdade. Os exames confirmaram. Já está avançado. Vou ter que fazer quimioterapia e... Pai, mas o senhor foi médico bom mesmo ou foi naquele postinho que o senhor sempre vai? Interrompeu Ricardo. Fui num oncologista. É sério. Eu preciso. Precisa do quê? Cortou a Patrícia. Dinheiro para tratamento? É isso? A pergunta me atingiu como um tapa na cara. Não era sobre dinheiro. Era sobre apoio, presença, amor. Mas eles já tinham transformado tudo numa questão financeira. Não, filha, eu tenho plano de saúde. O que eu preciso é de vocês. Preciso de apoio, de... Pai, a gente vai te apoiar, lógico, disse Marcelo, mas o tom era mecânico, sem emoção. Mas o senhor precisa entender que a gente tem nossas vidas, nossos trabalhos, nossas famílias. A gente não pode largar tudo para ficar do seu lado o tempo todo. Eu não tô pedindo para largarem tudo. Só queria, não sei, uma visita de vez em quando, alguém para ir comigo nas sessões de quimio, pra... Pai, sessão de quimioterapia leva horas, reclamou a Marina. Eu não posso ficar horas sentada num hospital. Tenho as crianças para cuidar. E eu tenho o salão, emendou a Patrícia. Não posso simplesmente fechar e deixar minhas clientes na mão. Pega um cuidador, pai, sugeriu Ricardo, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Contrata alguém para te acompanhar. Eu estava incrédulo. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aqueles eram meus filhos. Meus filhos que eu criei, que eu amei, que eu dei tudo. E eles estavam me sugerindo contratar um estranho para me acompanhar no tratamento de câncer porque eles não tinham tempo. Vocês não estão entendendo. Eu não quero um cuidador. Eu quero minha família. Eu quero vocês. A comida chegou. Eles começaram a comer como se nada tivesse acontecido. Eu não conseguia engolir nada. Tinha um nó na garganta do tamanho do mundo. Olha, pai, disse Marcelo, entre uma garfada e outra. O senhor precisa ser realista. A gente não é mais criança. Temos nossas responsabilidades. E convenhamos, o senhor sempre foi meio dramático com essas coisas de saúde. Dramático? Filho, é câncer. É, mas vai fazer tratamento e pronto. Tem gente que sobrevive, disse a Patrícia, como se fosse algo trivial. E outra, continuou a Marina, o senhor tem aquela casa enorme. Vende ela, compra um apartamento menor, usa o dinheiro para pagar um cuidador e para os tratamentos se precisar. Mas aquela casa é onde eu morei com sua mãe. Onde vocês cresceram. É cheia de memórias. Memórias não pagam conta, pai, disse o Ricardo, friamente. Seja prático. O almoço terminou com eles combinando entre si de se revezarem para me fazer uma visita rápida uma vez por semana. Uma vez por semana. Era isso que eu valia para eles. Quando a conta veio, obviamente eu paguei. Sempre pagava. Eles se despediram com beijinhos rápidos, prometendo ligar, prometendo passar lá em casa. Promessas vazias que eu já sabia que não iam ser cumpridas. Comecei a quimioterapia na semana seguinte. A primeira sessão foi terrível. Não tinha ideia do que esperar, apesar do médico ter explicado. Cheguei naquela sala cheia de cadeiras reclináveis, cada uma com paciente, cada paciente com pelo menos uma pessoa ao lado. Mães com filhas, maridos com esposas, filhos segurando mãos de pais. Todo mundo tinha alguém. Menos eu. Me levaram até uma cadeira perto da janela. A enfermeira, uma moça jovem chamada Carla, foi super atenciosa. Explicou cada passo, tentou me deixar confortável. Mas eu via nos olhos dela uma pena quando percebeu que eu estava sozinho.
Sua família não pôde vir hoje? Ela perguntou, com delicadeza. Tavam ocupados. Menti. Não tinha coragem de admitir a verdade. Ela sorriu com tristeza e começou a preparar o acesso venoso. Aquela primeira agulhada doeu mais do que deveria, não só fisicamente. Era a dor de saber que eu estava enfrentando aquilo sozinho. Quando o líquido começou a entrar na minha veia, senti um frio percorrer meu corpo todo. Era gelado, tinha um cheiro químico forte que subia até o nariz. Fechei os olhos tentando não pensar em nada. Mas era impossível não pensar. Olhava para os lados e via um senhor da minha idade com a esposa ao lado, lendo o jornal para ele. Via uma moça jovem com a mãe, que fazia crochê enquanto conversavam baixinho. Via um rapaz com o pai, que dormia segurando a mão do filho. E eu ali, olhando pro teto, tentando não chorar. A sessão durou 4 horas. 4 horas eternas, olhando aquele soro entrar devagar no meu corpo. A Carla vinha de vez em quando, perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. No meio da sessão, ela trouxe um chá e umas bolachas. Ajuda com o enjoo, ela disse. Peguei. Agradeci. Ela ficou ali uns minutos, fazendo companhia. Conversou sobre coisas aleatórias, sobre o tempo, sobre uma série que estava vendo. Percebi que ela estava tentando me distrair, me fazer sentir menos sozinho. Fiquei grato por aquilo. Quando a sessão terminou, ela me ajudou a levantar. Minhas pernas estavam bambas. Me sentia tonto. O senhor veio de carro? Ela perguntou. De ônibus. Deixe eu chamar um táxi pro senhor. Não é bom dirigir ou pegar ônibus depois da primeira sessão. Tentei recusar, mas ela insistiu. Até pagou o táxi do próprio bolso, mesmo eu tentando dar o dinheiro. Naquele momento, aquela enfermeira que mal me conhecia foi mais família para mim do que meus próprios filhos. Cheguei em casa me arrastando. Mal consegui subir as escadas do prédio. Quando finalmente entrei no apartamento e fechei a porta, desabei. Literalmente desabei no chão da sala e vomitei ali mesmo. Não tinha forças nem para ir até o banheiro. Fiquei ali, deitado no chão frio, tremendo, vomitando, chorando. Peguei o celular com a mão tremendo e liguei pro Marcelo. Atendeu no quarto toque. Pai, que foi? Filho, acabei de voltar da primeira quimio. Tô passando muito mal. Você pode vir aqui? Um suspiro impaciente do outro lado. Pai, eu tô no meio de um jantar de negócios. É importante. Toma um remédio aí e descansa. Amanhã melhora. Mas filho, eu... Pai, depois eu te ligo. Beijo. E desligou. Fiquei ali, olhando pro celular, deitado no chão com vômito ao meu redor, me sentindo o ser humano mais patético do planeta. Juntei forças não sei de onde, me arrastei até o banheiro, tomei banho, limpei a bagunça da sala. Demorei horas para fazer isso. A cada movimento, tinha que parar, respirar, segurar a náusea. Quando finalmente consegui me deitar na cama, já passava da meia-noite. Peguei o celular e vi que nenhum dos meus filhos tinha mandado mensagem perguntando se eu tinha sobrevivido à primeira sessão. Nenhum. Teve um dia que eu passei mal de verdade. Não era só o enjoo da quimio. Tava com febre alta, tremendo, sem conseguir levantar. Liguei pro Marcelo, quase implorando. Filho, eu tô me sentindo muito mal. Acho que preciso ir pro hospital. Pai, chama uma ambulância ou um Uber. Eu tô numa apresentação importante no trabalho. Mas filho, eu não tô conseguindo nem andar direito. Pai, pelo amor de Deus, o senhor não pode fazer esse drama toda hora. Liga pro SAMU. E desligou. Fiquei ali, tremendo de febre, sozinho, tentando decidir se tinha força para pelo menos arrastar até o telefone fixo e ligar pro serviço de emergência. Consegui, depois de muito esforço. Fui pro hospital, passei a noite lá, tomei medicação, voltei no dia seguinte. Nenhum dos meus filhos apareceu. Mandaram mensagens no dia seguinte perguntando se estava tudo bem, como se não fosse nada demais. Os meses foram passando e a situação só piorava. Não só a minha saúde, mas o relacionamento com meus filhos. Eles paravam de responder mensagens, inventavam desculpas para não visitar, ficavam irritados quando eu ligava. Eu entendia que eles tinham suas vidas, mas cacete, eu estava lutando pela minha vida. Estava enfrentando uma doença terrível, sozinho,
assustado, precisando desesperadamente de um abraço, de uma palavra de conforto, de uma mão para segurar. Teve um momento específico que quebrou alguma coisa dentro de mim. Foi no dia do meu aniversário. 60 anos. Uma data que deveria ser importante, especial. Acordei naquele dia, meio fraco ainda por causa da quimio da semana anterior, mas com uma pontinha de esperança. Talvez meus filhos aparecessem. Talvez fizessem uma surpresa. Talvez lembrassem que o pai dele estava fazendo aniversário enquanto lutava contra o câncer. Arrumei a casa como pude, coloquei uma roupa melhor, fiz uma comida especial. Esperei. E esperei. E esperei. Nada. Ninguém apareceu. Nenhuma ligação. Às 8 da noite, chegaram as mensagens. Todas iguais, todas genéricas. Parabéns, pai. Felicidades. Seguido de um emoji de bolo. Era isso. Nenhum telefonema. Nenhum vou aí te dar um abraço. Nada. Sentei naquela sala, olhei para aquele bolo que eu tinha comprado para mim mesmo, e chorei. Chorei como não chorava desde que minha esposa morreu. Chorei pela solidão, pela ingratidão, pela dor de perceber que tudo que eu tinha construído, toda aquela família que eu amava tanto, não significava nada para eles. Eu era só um incômodo, um velho doente que atrapalhava as vidas perfeitas deles. Foi nessa noite que tomei uma decisão. Eu não ia mais correr atrás deles. Não ia mais implorar por atenção, por amor, por um mínimo de consideração. Ia focar em mim, na minha recuperação, na minha luta pela vida. Se eles não queriam fazer parte disso, problema deles. As sessões de quimio continuaram. Comecei a fazer amizade com outros pacientes, com as enfermeiras, com o pessoal da recepção. Tinha uma senhora chamada Helena que fazia tratamento no mesmo horário que eu. A gente conversava durante as sessões, trocava experiências, se apoiava. Ela também estava sozinha, mas por motivos diferentes. Nunca tinha casado, não tinha filhos. Dizia que tinha sido escolha dela, que preferia a liberdade. Mas mesmo assim, tinha criado uma rede de amigos, de pessoas que cuidavam dela e que ela cuidava de volta. Família nem sempre é sangue, ela me disse um dia. Às vezes é a gente que escolhe. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Comecei a prestar mais atenção nas pessoas ao meu redor. No seu Alfredo, meu vizinho, que sempre perguntava como eu estava e oferecia ajuda. Na dona Lourdes, que morava no prédio ao lado e me trazia marmitas de vez em quando. No doutor que me tratava, que ia além da obrigação profissional e realmente se preocupava comigo. Enquanto isso, meus filhos continuavam distantes. As visitas prometidas nunca aconteciam. As ligações eram raras e sempre apressadas. Eu tinha parado de contar com eles para qualquer coisa. Arranjei uma cuidadora, a dona Célia, que vinha 3 vezes por semana me ajudar com as tarefas da casa e fazer companhia. Ela era mais família para mim do que meus próprios filhos. O tratamento estava sendo duro, muito duro. Teve momentos que eu pensei em desistir, em simplesmente deixar a doença me levar. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez teimosia, talvez raiva, me fazia continuar. Eu não ia dar o gostinho para meus filhos de dizerem que o pai tinha sido fraco e tinha desistido. Ia provar para mim mesmo que eu era mais forte do que eles pensavam. Depois de quase 1 ano de tratamento intensivo, veio a notícia. O médico entrou na sala com um sorriso, e eu já sabia o que vinha. Remissão. O câncer tinha entrado em remissão. Não estava curado completamente, ainda tinha que fazer acompanhamento rigoroso, mas as células cancerígenas tinham praticamente sumido. Eu tinha vencido. Tinha sobrevivido. Liguei para os meus filhos para contar a notícia. As reações foram mornas. Que bom, pai! Sabia que ia dar tudo certo. Viu? Falei que o senhor estava sendo dramático. Era como se eles tivessem certeza o tempo todo que ia dar certo, como se não tivesse sido uma batalha, como se eu não tivesse passado por um inferno sozinho. Nenhum deles perguntou como eu estava me sentindo. Nenhum se ofereceu para vir comemorar comigo. Nenhum demonstrou realmente ter se importado com o que eu tinha passado. E sabe de uma coisa? Naquele momento, eu percebi que não me importava mais. Tinha passado por algo transformador, tinha olhado a morte de frente e voltado mais forte. E tinha feito isso sozinho. Não precisava mais da aprovação deles, do amor deles, de nada deles.
Decidi fazer mudanças na minha vida. Grandes mudanças. A primeira foi vender aquela casa enorme cheia de memórias que só me faziam mal. Era hora de recomeçar, de criar novas memórias, novas histórias. Coloquei à venda e em menos de 2 meses apareceu um comprador que pagou à vista, um preço bem acima do que eu esperava. Com o dinheiro da venda, comprei um apartamento menor, mais moderno, num bairro diferente. Um lugar sem fantasmas do passado, sem lembranças dolorosas. Usei parte do dinheiro também para realizar alguns sonhos que eu tinha adiado a vida inteira. Sempre quis aprender a pintar. Me matriculei num curso de pintura. Sempre quis viajar. Comecei a planejar viagens, sozinho mesmo, para lugares que eu sempre sonhei conhecer. Voltei a frequentar lugares, a fazer amigos novos. Tinha um grupo de pessoas da minha idade que se reunia num clube para jogar dominó, conversar, fazer caminhadas. Comecei a participar. Conheci o Paulo, que tinha passado por uma situação parecida com a minha. Filhos ingratos que só apareciam quando precisavam de dinheiro. Conheci a Marisa, viúva também, que tinha decidido viver para si mesma depois que os filhos casaram e esqueceram dela. A gente formou um grupo legal, de gente que entendia um ao outro, que se apoiava de verdade. Foi nessa época que decidi investir no negócio. Sempre tive vontade de empreender, mas nunca tinha tido coragem. Sempre tinha sido funcionário certinho, que trabalhava para os outros, que recebia seu salário no fim do mês e achava aquilo suficiente. Mas agora, com a vida nova que eu estava construindo, resolvi arriscar. Tinham conhecido, o Juvenal, que frequentava o mesmo clube que eu. Ele estava vendendo uma oficina mecânica que tinha há anos. Disse que queria se aposentar, viajar com a esposa enquanto ainda tinha saúde. A oficina ficava num bairro bom, tinha clientela fiel, mas precisava de uma modernizada. Fui visitar o lugar. Era menor do que eu imaginava, meio bagunçado, com equipamentos antigos. Mas tinha potencial. Eu sentia isso. Sempre gostei de mexer com carro, era um hobby que eu tinha quando era mais novo. Passava fins de semana inteiros na garagem, desmontando e montando o motor, aprendendo como cada peça funcionava. Minha esposa reclamava que eu passava mais tempo com os carros do que com ela. Negociei o preço com o Juvenal. Usei parte do dinheiro da venda da casa. Não foi barato, mas também não era absurdo. Fechamos negócio numa terça-feira. Na quarta eu já estava lá, de macacão, começando a reforma. Reformei tudo. Pintei as paredes, troquei o piso, comprei equipamentos novos, modernos. Instalei um sistema de gestão informatizado, coisa que o Juvenal nunca tinha feito. Contratei 3 mecânicos jovens, meninos bons que estavam começando na profissão. Treinei eles, ensinei tudo que sabia, passei todas as técnicas que tinha aprendido ao longo dos anos. A oficina reabriu 2 meses depois da compra. No primeiro dia, atendemos 4 carros. No segundo, 7. No fim do primeiro mês, a gente já tinha uma lista de espera. A notícia tinha se espalhado. Tinha uma oficina nova no bairro, com preço justo, serviço honesto, mecânicos que realmente sabiam o que estavam fazendo. Eu estava lá todo dia, das 7 da manhã às 7 da noite. Não porque precisava, mas porque amava. Amava o cheiro de graxa, o barulho das ferramentas, o desafio de resolver um problema mecânico complicado. Cada carro que saía funcionando perfeitamente era uma vitória. Cada cliente satisfeito era uma conquista. Os meninos que trabalhavam comigo viraram mais que empregados. Viraram amigos, quase filhos. Tinha o Renan, um moleque de 22 anos que tinha aprendido mecânica com o pai, mas o pai tinha falecido num acidente. Ele me lembrava de mim quando era jovem, cheio de sonhos, cheio de vontade de aprender. Tinha o Bruno, que era tímido mas tinha mãos de ouro para qualquer tipo de reparo. E tinha o Tiago, que era o palhaço do grupo, sempre fazendo piada, sempre deixando o ambiente leve. A gente almoçava junto todo dia. Eu fazia questão. Sentava com eles, conversava sobre a vida, sobre os problemas, dava conselho quando pediam. Quando o Renan estava com dificuldade financeira, eu emprestei dinheiro sem cobrar juros. Quando o Bruno quis fazer um curso de especialização, eu paguei. Quando o Tiago precisou de folga porque a mãe dele estava doente, eu disse para ele ficar o tempo que precisasse. Eles me respeitavam. Não por medo, não por obrigação. Por admiração genuína. E eu sentia isso. Sentia que para eles eu era mais que um patrão.
Era uma figura paterna, alguém que se importava de verdade. 6 meses depois de abrir a primeira oficina, ela estava dando um lucro que eu nunca imaginei. Não era só o lucro financeiro. Era o lucro emocional, sabe? Eu acordava todo dia com propósito. Tinha uma razão para levantar da cama, para me arrumar, para sair de casa. Não era mais aquele velho deprimido esperando a família se dignar a fazer uma visita. Era um empresário, um chefe, um mentor. Foi quando surgiu a oportunidade da segunda unidade. Um ponto comercial excelente tinha ficado disponível do outro lado da cidade. Analisei os números, vi que fazia sentido. Investi. Reformei, contratei mais gente, apliquei a mesma filosofia: qualidade, honestidade, respeito. A segunda oficina foi um sucesso ainda maior que a primeira. Em um ano, abri a terceira. Cada uma em um bairro diferente, cada uma atendendo uma clientela específica, mas todas com o mesmo padrão de excelência. Comecei a ser reconhecido no meio. Fui entrevistado por um jornal local sobre empreendedorismo na terceira idade. Participei de uma feira de negócios. Dei palestra numa universidade sobre recomeço profissional. Eu, que tinha sido descartado pela própria família, estava sendo exemplo para outras pessoas. O dinheiro começou a entrar de verdade. Não era mais questão de sobrevivência. Era abundância. Mas sabe o que era mais legal? Eu não mudei. Continuei morando no mesmo apartamento modesto. Continuei usando as mesmas roupas simples. Continuei almoçando marmita com os meninos da oficina. O dinheiro não me mudou porque eu tinha aprendido que dinheiro não era sinônimo de felicidade ou de valor. Usei parte do lucro para ajudar os funcionários. Implementei plano de saúde para todos. Dei bônus por desempenho. Criei um programa de capacitação contínua. Queria que eles crescessem junto comigo, que vissem a oficina não só como emprego, mas como oportunidade. E sabe o que eu não fiz? Não contei nada disso para os meus filhos. Nada. Continuei deixando eles acharem que eu estava quebrado, vivendo de aposentadoria michuruca, morando num apartamento alugado. Porque simplesmente não era mais da conta deles. Eles tinham feito a escolha deles quando me abandonaram. Agora eu estava fazendo a minha escolha de não compartilhar meu sucesso com quem não tinha estado presente na minha luta. Durante todo esse tempo, o contato com meus filhos foi praticamente zero. Eles ligavam de vez em quando, sempre por interesse. Pai, tá precisando de um dinheiro emprestado. Pai, pode me ajudar com a mensalidade da escola dos meninos? Pai, meu carro quebrou, pode me dar uma grana para consertar? Eu sempre falava não. Sempre inventava uma desculpa. Dizia que tinha gastado o dinheiro da casa em tratamento, que estava vivendo de aposentadoria apertado. Eles acreditavam, porque nunca se preocuparam em realmente saber como eu estava. Nunca contei sobre a oficina, sobre o sucesso que eu estava fazendo. Por quê? Porque não era da conta deles. Porque eles não mereciam saber. Porque eu tinha aprendido, do jeito mais doloroso possível, que o amor deles era condicional, baseado no que eu podia oferecer e não em quem eu era. A vida seguiu assim, tranquila, próspera, feliz até. Eu tinha minha rotina, meus amigos, meu trabalho, meus hobbies. Viajei para lugares incríveis, conheci pessoas fantásticas, vivi experiências que nunca pensei que viveria. Estava aproveitando cada dia como se fosse o último, porque afinal, eu sabia o quão frágil a vida era. Tinha olhado para ela de outro ângulo e voltado para contar a história. Foi assim por uns 3 anos. 3 anos de paz, de reconstrução, de redescoberta. Até que um dia, do nada, meu celular começou a tocar. Era a Marina. Estranhei, porque ela quase nunca ligava. Oi, filha. Oi, pai. Como o senhor tá? O tom era estranhamente alegre, quase forçado. Tô bem. E você? Ah, pai, eu tô ótima. Sabe, eu tava aqui pensando que a gente tem ficado muito distante, né? Que tal a gente marcar um almoço? Eu, o senhor, meus irmãos. Igual antigamente. Igual antigamente? Quando que foi antigamente? Quando eles me abandonaram no hospital? Quando ignoraram meu aniversário? Quando não quiseram saber da minha luta contra o câncer? Não sei, filha. Tô meio ocupado esses dias. Ah, pai, não fala assim.
A gente sente muita falta do Senhor. As crianças vivem perguntando do vovô. As crianças. Meus netos que eu mal via, que mal conheciam o avô porque os pais não deixavam. Que interessante. Faz 3 anos que quase não tenho notícia de vocês e agora tão com saudade. Um silêncio constrangido do outro lado. Pai, não é assim. A vida anda corrida, o Senhor sabe. Mas a gente sempre pensou no Senhor. Sei. E o que mudou agora para vocês quererem se reaproximar? Mudou nada, pai. A gente só percebeu que tá deixando o tempo passar, que a família tem que ficar unida, essas coisas. Algo não tava cheirando bem. Concordei com o almoço mais para matar a curiosidade do que por vontade de vê-los. Marquei num restaurante neutro, num sábado de tarde. Cheguei pontualmente. Na verdade, cheguei 10 minutos adiantado, porque velhos como eu têm mania de chegar cedo em tudo. Eles já estavam lá, todos os 4, com seus cônjuges, uma verdadeira convenção familiar. A mesa era enorme, num canto reservado do restaurante. Eles tinham pedido lugar mais discreto, provavelmente para ninguém ouvir a conversa que queriam ter. Me cumprimentaram efusivamente, com abraços apertados e sorrisos largos demais. Tudo muito falso, muito performático. A Marina me beijou 3 vezes, sendo que normalmente ela mal encostava o rosto no meu. O Marcelo me deu um tapinha nas costas, coisa que não fazia desde sei lá quando. A Patrícia segurou minha mão e disse que eu tava com cara ótima. O Ricardo até puxou a cadeira para eu sentar. Um cavalheirismo completamente fora do personagem dele. Sentamos. Um garçom apareceu imediatamente com água, vinho, um pão de entrada. Eles pediram vinho caro, coisa que eu sabia que iam querer que eu pagasse no final. Não me importei. Queria ver aonde aquilo ia dar. A conversa começou leve, superficial. Eles contando das vidas deles, dos filhos, do trabalho. Eu respondia com monossílabos, esperando o momento em que iam mostrar as cartas. Observava cada um. A Marina mexia nervosa no guardanapo. O Marcelo checava o celular a cada 2 minutos. A Patrícia ria alto de piadas que não tinham graça. O Ricardo estava visivelmente desconfortável, mexendo no colarinho da camisa. Pediram os pratos. Obviamente os mais caros do cardápio. Entrada, prato principal, até sobremesa já encomendaram junto. Quando o garçom saiu, desceu aquele silêncio constrangedor. Eles se entreolharam, fazendo aquela comunicação silenciosa de irmãos que cresceram juntos. Foi o Marcelo que começou, claro. Sempre foi o mais direto, o que assumia a liderança nas situações difíceis. Pai, a gente queria conversar com o senhor sobre uma coisa. Bebi um gole de água. Olhei para ele com a expressão mais neutra que consegui. Imagino. Ele piscou, surpreso com meu tom. Esperava que eu fosse mais receptivo, mais ansioso para agradar como sempre fui. É que assim, a gente ficou sabendo que o senhor vendeu a casa. Apoiei os cotovelos na mesa, juntei as mãos na frente do rosto. Ficaram sabendo? Como assim ficaram sabendo? Faz 3 anos isso. Um olhar rápido entre eles. A Marina pigarreou. Mas a gente nunca tinha conversado sobre isso direito, né, pai? Conversar sobre o quê? Sobre eu vender minha própria casa? Preciso pedir autorização para vocês agora? O tom saiu mais ácido do que eu pretendia, mas não me arrependi. Não é isso, pai, interveio Ricardo. É que a casa era da família, né? Tinha memórias de todos nós. E aí, quando soubemos que o senhor tinha vendido, ficamos meio surpresos. Surpresos? Vocês não viram a casa sendo vendida porque não pisavam lá há anos. Se tivessem ido me visitar pelo menos uma vez por mês, teriam visto a placa de vende-se pregada no portão. Silêncio. Eles não tinham resposta para isso porque era verdade. A Patrícia tentou mudar de assunto. Mas pai, deixando isso de lado, o que importa é que o senhor fez uma boa venda, né? E comprou um apartamento bem menor. Deve ter sobrado uma boa grana. Lá vinha. O verdadeiro motivo do almoço. E nada, pai, disse Marcelo, tentando soar casual. A gente estava só comentando, né? Deve ter ficado um bom dinheiro guardado. Sorri. Não um sorriso amigável.
Um sorriso de quem sabe exatamente o que está acontecendo. Ah, então vocês estão preocupados com minhas finanças agora? Que gentileza da parte de vocês. A Marina soltou uma risadinha nervosa. Pai, não precisa ficar na defensiva. A gente só quer ajudar o senhor a gerenciar essas coisas, entende? O senhor já tem idade, vai que acontece alguma coisa, é melhor estar tudo organizado. Organizado como? Foi aí que a máscara caiu. A Marina respirou fundo e soltou. Pai, a gente estava pensando. Seria justo o senhor dividir esse dinheiro entre a gente. Afinal, é herança nossa também, né? E assim o senhor já vai adiantando as coisas. Eu quase cuspi o refrigerante que estava tomando. Quase. Me controlei, engoli devagar, coloquei o copo na mesa com calma. Deixa eu ver se entendi direito. Vocês querem que eu doe meu dinheiro para vocês agora? Enquanto eu tô vivo? É isso? Não é doação, pai, corrigou Marcelo rapidamente. É adiantamento de herança. É comum, muita gente faz. Ajuda a evitar brigas depois, problemas com inventário, essas coisas. Entendo. E por acaso vocês precisam desse dinheiro agora? Tão com algum problema financeiro? Eles se entreolharam de novo. A Patrícia mexeu no cabelo, nervosa. Não é sobre precisar, pai. É sobre ser justo. Aquela casa foi construída com o trabalho do Senhor, mas também com o apoio de todos nós. A mãe ajudou, a gente cresceu lá. Faz parte da nossa história. Eu ri. Não consegui me segurar. Ri alto, fazendo algumas pessoas nas mesas ao lado olharem para nossa mesa. Apoio de vocês? Que apoio? Vocês eram crianças quando eu construí aquela casa. Eu que tramei feito um condenado, fiz hora extra, trabalhei fim de semana, para pagar cada tijolo daquele lugar. E agora vocês vêm me dizer que têm direito ao dinheiro porque cresceram lá? Pai, o senhor está distorcendo as coisas, disse o Ricardo, começando a ficar irritado. Pai, vamos falar de coisa boa, tentou Marcelo. Deixa o passado para trás. Ah, vamos falar de coisa boa, sim. Vamos falar de como vocês me abandonaram quando eu estava com câncer. Vamos falar de como nenhum de vocês foi comigo numa sessão de quimioterapia. Vamos falar de como eu passei meu aniversário de 60 anos sozinho, enquanto vocês mandavam mensagem genérica. Vamos falar dessas coisas boas? A esposa do Marcelo, que nunca gostou muito de mim, resolveu meter o bedelho. Olha, com todo respeito, mas o senhor também não facilitava. Sempre foi muito dramático com essas coisas de doença. Olhei para ela com uma calma que eu mesmo me surpreendi em ter. Dramático? Eu estava com câncer em estágio avançado. Quase morri. Mas para você e para os seus maridos aqui, isso era drama. Pai, para, disse a Marina. Vamos esquecer isso. O importante é que o senhor ficou bom, tá aqui com a gente. Tô aqui com vocês porque vocês me chamaram. Não porque demonstraram interesse real em mim nos últimos 3 anos. O Marcelo estava começando a ficar irritado. Sempre foi assim quando não conseguia o que queria. Pai, o senhor vai nos dar o dinheiro da casa ou não? A pergunta direta, sem rodeios. Eu sorri. Pela primeira vez naquele almoço, sorri de verdade. Não. Como não? Não tem dinheiro nenhum da casa para dar. Como não tem? O senhor vendeu por uma fortuna. E gastei tudo. Mentira. Claro. Mas eles não precisavam saber disso. Gastou tudo com quê? Perguntou a Patrícia, escandalizada. Com tratamento, com remédios, com a vida. Acham que câncer é barato? Mas o senhor tinha plano de saúde. Tinha. Mas tem coisa que plano não cobre. Tem medicamento que tive que comprar importado. Tem tratamento alternativo que tentei. Gastei tudo. Cada centavo. Não era verdade, mas a cara de desapontamento deles valia cada palavra da mentira. Não acredito nisso, disse o Ricardo. O senhor não pode ter gastado tudo. Pois acredite. E sabe de uma coisa? Mesmo se sobrasse alguma coisa, não seria de vocês. Herança se recebe quando a pessoa morre, não enquanto está viva e excluída da família. Pai, o senhor está sendo injusto, disse a Marina, com lágrimas falsas nos olhos. Injusto?
Eu? Vocês querem falar sobre injustiça? Vamos então. Vamos falar de todas as vezes que eu pedi ajuda e vocês ignoraram. Vamos falar de como eu tinha que implorar para vocês fazerem uma visita de 5 minutos. Vamos falar de como nenhum de vocês se importou se eu ia viver ou morrer. Mas agora que acham que tem dinheiro envolvido, aí sim eu sou importante, né? O almoço terminou num clima pesado. Eles tentaram argumentar, tentaram me convencer, até ameaçaram veladamente dizendo que eu ia ficar sozinho pro resto da vida. Eu paguei a conta, como sempre, e saí dali com a consciência tranquila. Tinha dito tudo o que precisava dizer. Achei que depois daquilo eles iam sumir de vez. Mas não. Começaram uma campanha de assédio. Ligações diárias, mensagens, e-mails, dizendo que eu estava sendo egoísta, que família era para ajudar um ao outro, que eles tinham dificuldades financeiras e eu podia ajudar. Bloqueei números, bloqueei e-mails, bloqueei tudo. Até que um dia, uns 2 meses depois daquele almoço desastroso, a Patrícia apareceu na porta do meu apartamento. Chorando, visivelmente desesperada. Abri a porta, mas não deixei ela entrar. Pai, eu preciso falar com o senhor. Fala. Aqui não. Deixa eu entrar. Aqui tá bom. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas. Pai, o salão tá indo muito mal. Eu tô cheia de dívida. Vão tomar tudo de mim. Eu preciso de ajuda financeira. Por favor. Já tentou pedir emprestado no banco? Já. Não aprovaram. Meu nome tá sujo. Que pena. Pai, pelo amor de Deus. Eu sou sua filha. Filha? Desde quando? Desde quando ficou sabendo que eu tinha dinheiro guardado? Não é assim. Eu sempre fui sua filha. Não foi não, Patrícia. Filha tá presente. Filha se importa. Filha não abandona o pai doente. Você não foi filha para mim nos últimos 3 anos. Foi uma estranha que só ligava pedindo dinheiro. Eu sei que eu errei, pai. Eu sei que a gente errou. Mas agora eu tô pedindo socorro. O senhor não vai me ajudar? Não. A palavra saiu firme, sem hesitação. Ela me olhou com ódio, com desprezo. O senhor vai se arrepender disso. Quando o senhor ficar velho de verdade, doente, precisando de alguém, a gente não vai estar lá. Aí o senhor vai ver. Não vou precisar de vocês. Já aprendi a viver sem. E fechei a porta na cara dela. Ouvi ela choramingando do lado de fora por uns minutos antes de ir embora. Não senti pena. Não senti nada. Era como se aquela parte de mim que amava aquelas pessoas tivesse morrido junto com o câncer. As semanas seguintes foram interessantes. Os 4 começaram a espalhar mentiras sobre mim, dizendo que eu tinha ficado louco, que estava sovina, que tinha esquecido da família. Alguns parentes distantes até me ligaram perguntando se era verdade que eu tinha enriquecido e virado as costas para os meus filhos. Eu explicava a situação real, que eles que tinham me abandonado quando eu precisava, e que agora queriam voltar por interesse. A maioria entendia. Alguns não acreditavam. Mas sabe de uma coisa? Não me importava. Tinha construído uma vida nova, com pessoas que realmente se importavam comigo. O pessoal da oficina tinha virado uma família. Os meninos que trabalhavam comigo me respeitavam, me admiravam, vinham pedir conselho. Meus amigos do clube eram mais presentes do que meus filhos jamais foram. Eu estava feliz, de verdade feliz, sem depender deles. Foi quando aconteceu algo inesperado. Tava na oficina, trabalhando no motor complicado, quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi meio sem paciência. Alô? Senhor, aqui é do hospital. O senhor é pai do Marcelo? Meu coração gelou. Sou. O que aconteceu? Ele sofreu um acidente de carro. Nada grave, mas precisa de alguém para buscá-lo e cuidar dele nas próximas horas. A esposa dele não está atendendo. Fiquei em silêncio por um tempo, pensando. Aquele era meu filho. Mesmo depois de tudo, mesmo com toda a mágoa, era meu filho. E ele precisava de mim. Tô indo. Larguei tudo e fui pro hospital. Quando cheguei, encontrei ele numa maca, com alguns machucados, nada sério.
Ele me viu e a expressão no rosto dele foi de surpresa misturada com vergonha. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Me ligaram. Disseram que você precisava de alguém. A Juliana estava sem bateria no celular. Ela deve estar. Não importa. Vim te buscar. Fiz os trâmites, peguei ele de alta, levei pro meu apartamento. Deixei ele descansar no sofá, fiz uma comida, cuidei dele. Ele ficou o dia todo quieto, meio sem saber como reagir. Quando a noite chegou, a esposa dele finalmente apareceu para buscá-lo. Pai, obrigado por ter vindo. É o que um pai faz, né? Mesmo quando o filho não merece. Ele abaixou a cabeça, constrangido. Eu sei que a gente errou com o Senhor. Eu sei. Saber não muda nada, filho. Mas eu não te deixaria sozinho no hospital. Não sou como vocês. Ele saiu com a esposa, e eu fiquei ali pensando. Será que tinha feito a coisa certa? Será que tinha mostrado fraqueza? Não. Tinha mostrado que mesmo magoado, mesmo ferido, eu ainda tinha compaixão. Coisa que eles não demonstraram quando eu precisei. Depois daquele episódio, houve um breve período de silêncio. Ninguém me ligou, ninguém me procurou. Até que, uns 3 meses depois, chegou uma carta. Uma carta física, dessas antigas, no meu endereço. Era do Marcelo. Abri e comecei a ler. Era uma carta longa, onde ele admitia os erros, pedia desculpas, dizia que tinha refletido muito depois do acidente, que tinha percebido como tinha sido cruel comigo, como todos eles tinham sido, que não tinha desculpa pro que fizeram, que ele entendia se eu não quisesse mais saber deles, mas que queria que eu soubesse que ele era grato por eu ter ido buscá-lo no hospital, porque mostrou que apesar de tudo, eu ainda era um pai melhor do que ele jamais seria filho. Guardei a carta. Não respondi. Não sabia o que dizer. Mais algumas semanas se passaram. Até que num dia, estava na oficina quando vi um carro conhecido estacionar. Era a Marina. Saiu do carro com os 2 filhos dela, meus netos que eu mal conhecia. Fui até eles, curioso. Oi, pai. Marina. Olha, eu sei que a gente não tem moral nenhuma. Sei que a gente não merece nada do Senhor. Mas meus filhos queriam conhecer o avô. De verdade conhecer, não só ver 5 minutos de vez em quando. Eu contei para eles sobre o Senhor, sobre como o Senhor é incrível, sobre como o Senhor lutou contra o câncer e venceu. E eles insistiram em vir. Olhei para os meus netos. 2 meninos lindos, com uns 10 e 8 anos. Me olhando com aqueles olhos curiosos, sem maldade, sem interesse. Só querendo conhecer o avô. E aí, posso mostrar a oficina para eles? Claro, pai. Se o Senhor quiser. Passei a tarde toda mostrando a oficina para os meninos, ensinando como funcionava cada coisa, deixando eles mexerem nas ferramentas sob supervisão. Eles adoraram. A Marina ficou ali, assistindo, em silêncio, com lágrimas nos olhos. Quando eles foram embora, ela me abraçou. Obrigada, pai. Obrigada por não descontar neles o que a gente fez com o Senhor. Eles não têm culpa dos erros dos pais. Eu sei. E pai, eu queria pedir desculpas. De verdade. Não é sobre dinheiro, não é sobre herança. É sobre ter sido uma filha terrível quando o Senhor mais precisava. Eu penso nisso todo dia. E me odeio por isso. Não respondi. Só balancei a cabeça e deixei eles irem embora. Os meses foram passando e, aos poucos, muito devagar, começou uma reaproximação. Não era como antes. Nunca seria. A confiança tinha sido quebrada de um jeito irreparável. Mas eles começaram a aparecer mais, a trazer os netos, a perguntar genuinamente como eu estava. Não falavam mais de dinheiro, não pediam mais nada. Só queriam estar presentes. Teve um domingo que eles organizaram um almoço. Todos os 4, com cônjuges e filhos, lá no meu apartamento. Ajudaram a fazer a comida, arrumaram a mesa, cuidaram de tudo. Durante o almoço, o Ricardo pediu a palavra. Pai, a gente queria falar uma coisa. A gente sabe que ferrou tudo com o Senhor. Sabe que não tem desculpa, não tem justificativa. A gente foi egoísta, cruel, ingrato.
E a gente entende se o Senhor nunca conseguir perdoar a gente completamente. Mas a gente queria que o Senhor soubesse que a gente está tentando ser diferente. Está tentando ser a família que o Senhor merecia ter tido desde o começo. Olhei para cada um deles. Via sinceridade nos olhos, via remorso, via vontade genuína de mudar. Eu não sei se consigo perdoar completamente, eu disse, honestamente. Vocês me machucaram num nível que eu nem sabia que era possível. Me abandonaram no pior momento da minha vida. Isso não se apaga. Mas eu tô disposto a tentar construir algo novo. Não vai ser como era antes. Nunca vai. Mas pode ser algo diferente. Desde que seja baseado em respeito verdadeiro, não em interesse. É tudo que a gente quer, pai, disse a Patrícia. Hoje, 5 anos depois de tudo que aconteceu, a relação com meus filhos ainda é complicada. Tem dias bons e dias ruins. Mas eles aprenderam. Aprenderam que eu não sou mais aquele pai que fica implorando por atenção, que aceita qualquer migalha de afeto. Sou um homem que reconstruiu sua vida, que se descobriu capaz de ser feliz sozinho, que criou uma família de escolha além da família de sangue. As oficinas cresceram ainda mais. Hoje tenho 5 unidades, emprego mais de 50 pessoas, e sou respeitado na comunidade. Meus filhos sabem disso agora. Descobriram por acaso quando um deles viu uma reportagem sobre empreendedorismo local e eu estava lá. Ficaram chocados. Não pelo dinheiro, mas por perceberem que eu tinha construído tudo aquilo sozinho, sem eles, enquanto eles achavam que eu estava vivendo de migalhas. Não esfrego isso na cara deles. Não preciso. O sucesso que eu conquistei não foi para provar nada para ninguém. Foi para mim mesmo. Para provar que eu era capaz de recomeçar, de ressurgir das cinzas, de ser feliz apesar de tudo. A lição que eu aprendi, e que eu quero deixar para quem está me ouvindo agora, é que família nem sempre é quem tem o mesmo sangue que você. Às vezes é quem escolhe ficar do seu lado nos momentos ruins. É quem te visita no hospital, quem segura sua mão quando você está com medo, quem comemora suas vitórias como se fossem delas. Eu tenho uma família agora. Tenho o pessoal da oficina que me trata com carinho e respeito. Tenho meus amigos do clube que fazem questão da minha presença. Tenho a dona Célia, que continuou vindo me fazer companhia mesmo depois que eu não precisava mais de cuidadora. Tenho o doutor que me tratou e que virou amigo pessoal. Essa é minha família de verdade. E sabe o que eu aprendi? Aprendi que família não se define por DNA. Se define por presença. Por estar lá quando o outro precisa. Por segurar a mão na hora do medo. Por chorar junto na tristeza e rir junto na alegria. Por fazer questão. Por escolher estar perto mesmo quando é difícil, mesmo quando é inconveniente. Meus filhos, eles estão reaprendendo a ser família. Não sei se um dia vão conseguir recuperar totalmente a relação que a gente tinha. Sinceramente, nem sei se eu quero aquela relação de volta. Era uma relação baseada em eu dar e eles receberem. Era desbalanceada, tóxica de certa forma, mesmo que eu não percebesse na época. Eu me anulava para satisfazer as necessidades deles, achando que isso era amor. Mas amor de verdade não é anulação. É reciprocidade. O que a gente está construindo agora é diferente, mais equilibrado, mais honesto. Eles vêm me visitar e eu percebo quando é por interesse ou quando é genuíno. Aprendi a ler nas entrelinhas, a perceber quando a ligação é porque precisam de alguma coisa ou porque realmente querem saber como eu tô. E quando percebo que é interesse, eu simplesmente coloco limites. Aprendi a dizer não. Aprendi que não sou obrigado a ser o banco, o salva-vidas, o provedor eterno. Tem dias que a relação é boa. A Marina vem com os meninos, a gente passa a tarde na oficina, eu ensino mecânica para os meus netos, vejo os olhos deles brilharem quando conseguem trocar o óleo do carro pela primeira vez. Nesses momentos, eu sinto um quentinho no peito, uma esperança de que talvez ainda dê para construir algo legal com eles. Mas tem dias ruins também. Dias que eles ligam pedindo dinheiro emprestado, ou para eu pagar alguma coisa, ou para eu cuidar dos netos porque eles têm compromisso. Nesses dias, eu percebo que a mudança deles ainda é superficial, que a ganância e o egoísmo ainda estão lá, só mais escondidos. E nesses dias eu digo não, firme, sem culpa. Porque sabe o que o câncer me ensinou? Me ensinou que a vida é curta demais para ser desperdiçada com gente que não te valoriza. Me ensinou que cada dia é precioso, cada momento importa. Me ensinou que eu mereço ser tratado com respeito, com amor, com consideração.
Não porque sou o pai deles, mas porque sou um ser humano que merece dignidade. O câncer foi a pior coisa que me aconteceu na vida, mas também foi a melhor, porque me mostrou quem realmente se importava comigo e quem estava ali só pelo que eu podia oferecer. Me deu coragem para recomeçar, para me reinventar, para viver a vida que eu queria e não a vida que esperavam de mim. Me libertou da prisão de tentar agradar todo mundo o tempo todo, de achar que meu valor estava no que eu podia dar para os outros. Descobri que meu valor está em quem eu sou. Em 65 anos de vida, de trabalho honesto, de caráter. No fato de que eu nunca desisti, mesmo quando seria muito mais fácil desistir. No fato de que eu consegui olhar para a morte e dizer ainda não é minha hora. No fato de que eu reconstruí minha vida do zero depois dos 60, provando que nunca é tarde demais. Hoje, quando acordo de manhã, eu sorrio. Sorrio porque tenho uma razão para levantar. Tenho a oficina para ir, tenho os meninos para ensinar, tenho clientes que confiam em mim, tenho amigos que gostam da minha companhia. Tenho viagens planejadas, tenho hobbies que me dão prazer, tenho uma vida que é minha, que eu construí com minhas próprias mãos depois que tudo desmoronou. Aos 65 anos, eu sou mais feliz do que fui aos 40. Tenho saúde, tenho propósito, tenho pessoas que me amam de verdade. E aprendi que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para escolher ser feliz, nunca é tarde para se valorizar. Tem gente que olha para mim e vê só um velho que sobreviveu ao câncer. Mas eu sei que sou muito mais que isso. Sou um sobrevivente de várias batalhas. Sobrevivi ao câncer, sim, mas também sobrevivi ao abandono, à rejeição, à dor de ser descartado pelas pessoas que eu mais amava. E não só sobrevivi. Eu venci. Reconstruí. Renasci. E se tem uma coisa que eu quero deixar de legado, não é dinheiro. Dinheiro eu já sei que meus filhos querem. Mas o verdadeiro legado que eu quero deixar é a lição de que você pode se levantar. Não importa o quão fundo você caiu. Não importa o quão perdido você se sente. Não importa quantas pessoas te abandonaram ou te decepcionaram. Você pode se levantar. Pode se reconstruir. Pode ser feliz de novo. Eu fiz isso. E se um velho de 60 anos, doente, abandonado, sozinho conseguiu, qualquer um consegue. Qualquer um. Se tem alguém passando por algo parecido, seja abandono familiar, seja doença, seja qualquer outra coisa que te faça sentir que o mundo acabou, eu quero que saiba, o mundo não acabou. É só um capítulo difícil. Um capítulo muito, muito difícil, eu admito. Mas é só um capítulo. Você pode virar a página e escrever uma história completamente nova. Uma história onde você é o protagonista, não a vítima. Uma história onde você escolhe quem faz parte da sua vida baseado em amor verdadeiro, não em obrigação ou sangue. Uma história onde você acorda feliz, com propósito, com paz. Uma história que é sua. Eu escrevi a minha história nova. Comecei do zero, com nada além da vontade de sobreviver e de provar para mim mesmo que eu era mais forte do que as circunstâncias. E olha onde eu cheguei. Tenho um negócio próspero. Tenho amigos verdadeiros. Tenho saúde. Tenho paz. Não foi fácil. Teve noite que eu chorei até não ter mais lágrima. Teve dia que eu quis desistir, que achei que seria mais fácil só deixar a doença me levar. Teve momento que a solidão era tão grande que doía fisicamente. Mas eu não desisti. E você também não pode desistir. Porque sabe o que acontece quando você não desiste? Acontece que um dia você acorda e percebe que a dor diminuiu. Que o sol está brilhando de novo. Que tem gente boa no mundo. Gente que vai te estender a mão se você deixar. Que você é mais forte do que imagina. Que você merece ser feliz. Hoje eu sei meu valor. Não preciso mais da validação dos meus filhos. Não preciso mais mendigar afeto. Não preciso mais me anular para fazer outros felizes. Eu sou feliz. Comigo mesmo. Com minhas escolhas. Com minha vida. E quando eu morrer, porque um dia todo mundo morre, eu vou morrer em paz. Vou morrer sabendo que aproveitei cada dia que me foi dado depois do câncer. Vou morrer rodeado de gente que realmente me ama, não de gente esperando para dividir herança. Vou morrer feliz. Essa é minha história. Uma história de dor, sim, mas também de superação. De abandono, mas também de reconstrução. De solidão, mas também de redescoberta. De quase morte, mas principalmente de renascimento. E se você está passando por um momento difícil agora,
guarda isso. Você também pode renascer. Não desiste de você mesmo. Nunca. Porque você é mais forte do que imagina. Mais valioso do que acredita. Mais capaz do que pensa. Eu fiz isso com 60 anos, doente, sozinho, sem perspectiva nenhuma. E você também pode. Não importa sua idade, sua situação, suas circunstâncias. Você pode. Acredite em você. Invista em você. Valorize você. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você do começo ao fim é você mesmo. Então seja seu melhor amigo, seu maior incentivador, seu próprio herói. Eu sou o herói da minha história. E você pode ser o herói da sua. Nunca desista. Nunca.